Hoje nós vamos continuar estudando, irmãos, o assunto da teontologia. Tá? Nós vamos dar sequência ao estudo do Catecismo Maior. Hoje nós vamos para a pergunta de número 7 e nós vamos estudar o assunto da teontologia, que aborda com respeito à pessoa e o ser de Deus, seus atributos, as obras de Deus. No domingo passado, nós introduzimos este assunto. Tá ligado? Tá, né? Nós introduzimos este assunto. E hoje nós vamos falar especificamente sobre quem Deus é. Quem Deus é. Definir Deus, né? Não é uma tarefa fácil. Mas existem tentativas e por meio da palavra a gente consegue compreender quem Ele é. Bom, pelo menos de forma limitada, tá? Não de forma exaustiva. A pergunta 7 nos coloca exatamente isso. Quem Deus é? Então, a resposta à pergunta posta aí, ela diz o seguinte: Deus é Espírito. Você vê o Espírito? Não. Ele é Espírito. Isso significa, irmãos, que ele não tem corpo. Ele não tem membros, como eu e você temos. Mas ele é real. Ele é real. Ele é espírito. Ele é um ser invisível. Mas ele é real. Nós temos experimentado exatamente a pessoa de Deus agindo em nosso favor e conosco em todo o tempo. Em todo o tempo. Ele se faz presente aqui conosco. Deus é espírito. Mas ele diz mais. Deus, ele é em si e por si infinito. Nós somos seres finitos, irmãos. Nós tivemos um começo, um meio e vamos ter um fim. Tá? Deus não. Ele é infinito em seu ser. Glória, bem-aventurança e perfeição. Deus é Deus perfeito. Todo suficiente, eterno. O salmista diz, né? De eternidade a eternidade, tu és Deus. Eterno, imutável. Esse Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Para sempre. Ele não muda. Eu li um livro no seminário, Aconselhamento Bíblico, e o título era exatamente esse: As pessoas mudam. Às vezes mudam para o bem, mas nem sempre. Às vezes mudam também para o mal. Deus é imutável, irmãos. Insondável, não tem como a gente perscrutar, conhecer tudo a respeito de Deus. Como é que a gente vai conhecer os pensamentos de Deus? Ele mesmo diz, né, Isaías, meus pensamentos não são os vossos, diz o Senhor. Insondável, onipresente, ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo, agindo com todos os seus atributos, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo, cheio de bondade e verdade. Então a resposta, ou pelo menos a tentativa, é exatamente essa, né? Deus é espírito em si, por si, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição. Ele é todo suficiente, ele é eterno, ele é imutável, ele é insondável, ele é onipresente, ele é infinito em poder, infinito em sabedoria, infinito em santidade, infinito em justiça, infinito em misericórdia e clemência. Ele é longânimo, ele é cheio de bondade e também cheio de verdade. Meus irmãos, todos esses atributos, ou virtudes, como queiram considerar, por mais belos e apreciáveis que sejam, de fato eles são,
Ainda assim, irmãos, esses atributos eles são limitados no que diz respeito à pessoa de Deus. Limitados. Porque Deus, irmãos, ele é incomparavelmente maior do que qualquer descrição que o mais sincero dos homens possa realmente trazer com respeito à pessoa de Deus. Muito mais. Isso aqui não é nem sombra daquilo que Deus é. E a gente já fica maravilhado, né? Por favor, abra sua Bíblia aí, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. A gente vai ver a partir desse texto uma lição que nos serve de grande instrução. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Olha só. Assim, ao Rei o quê? Eterno. Grave bem essa palavra eterno. Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus é Espírito. Deus único, não há outro Deus. A Ele seja dada a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo está nos dando uma instrução que é muito preciosa. Ele não está apenas atestando aqui nesse texto que há um só Deus, mas ele também está mostrando que este único Deus, ele tem características que são próprias. Ele tem características que são específicas dele. Não são as únicas. Não são as únicas. Mas que este Deus, ele tem características. Ele mostra aqui. E mais que isso, este Deus, ele tem características, irmãos, que diferem de toda a sua criação. Difere mesmo. Então veja que o texto mostra. Deus não é apenas o único porque há um só Deus verdadeiro. Mas ele é um Deus único porque ele difere de tudo mais que existe. Tudo mesmo. Tudo que existe, nós sabemos, e vimos isso na semana passada, né? Tudo que existe foi criado por ele mesmo. Ele criou tudo. Todas as coisas vieram por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, por exemplo, irmãos, você não tem nenhum ser que seja eterno. Só o Senhor. Só Deus. Você não tem nenhum ser que seja imortal. Aí você pode dizer, né? Ah, pastor, mas a gente não vai ter eternidade com Deus? Ah, mas a gente tem um tempo de vida nessa terra. Todo ser humano, se Cristo não voltar, até lá, vai experimentar a morte. Deus nunca morre. Ele nunca envelhece. Não. Então ele é diferente de tudo. E de todos. Isso. Isso. Exatamente, presbítero. Por isso que um dos atributos dele é a autoexistência, né? Eternidade. Exatamente. E a autoexistência. De eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Tá? Agora, irmãos, entendamos que Deus ele tem características, algumas características que ele compartilha com os homens e outras não. Tá? É o que na teologia nós chamamos de os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Tá? Eternidade, por exemplo, ele não compartilha. Onipresença, ele não compartilha. Está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Ele não compartilha. Onisciência, ele não compartilha. Mas santidade, ele compartilhou. Sede santos, como eu sou santo. Bondade, ele compartilhou. Justiça, ele compartilhou. E muitas outras coisas.
Há alguns atributos de Deus que são comunicáveis. Ele comunica às suas criaturas. Ele tem e as suas criaturas também têm. Em certa medida, não como Deus, de forma perfeita. Mas o nosso padrão de perfeição é sempre Deus. Mas há alguns outros atributos que, de fato, irmãos, nós não temos. Só Deus. Somente Deus. Então, nós temos atributos divinos que são só dele. E ele não pode dividir isso com ninguém. E atributos com quem ele compartilha com as suas criaturas, que foram criadas à sua imagem e à sua semelhança. Quando o texto diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é no aspecto do nosso corpo, porque Deus não tem corpo, já vimos que Deus é espírito. É no aspecto exatamente dos atributos comunicáveis. Irmãos, está claro isso? Alguma dúvida, irmãos? Então, eu queria iniciar o nosso estudo nessa manhã, tendo essa nota introdutória aqui, mostrando exatamente isso. Que a Bíblia, a Palavra de Deus, ela traz exatamente essa revelação, não é simplesmente uma informação. Ela revela a respeito, Deus se revela a nós, por meio da Escritura. Então a Bíblia ela traz essa revelação acerca da pessoa de Deus, do próprio Deus, revelação que nos mostra quem Ele é e o que Ele faz. A pessoa de Deus, o seu ser, os seus atributos e o que Ele faz, as suas obras. O tempo todo a Bíblia está mostrando quem Deus é. E o tempo todo a Bíblia está mostrando, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu ainda vou fazer. Quando você lê a Bíblia, você tem que ler dentro dessa perspectiva. É Deus se revelando a nós e mostrando as suas obras o tempo todo. Quem Ele é e o que Ele faz. É exatamente isso que a Bíblia vai nos mostrando. E nós que somos servos do Senhor, nós precisamos nos debruçar, irmãos, e estudar a palavra de Deus. Para poder aprender mais sobre Deus. Sempre mais. E precisamos nos esforçar nesse sentido. Logicamente, clamar a Ele, para que Ele nos ilumine e nos dê a capacidade de compreendê-lo, porque sem isso a gente não vai compreender, não. Bom? De maneira introdutória ainda, por favor, abra sua Bíblia aí, em Efésios capítulo 3. O apóstolo Paulo, ele sabe que o amor de Deus é algo incompreensível, embora seja algo que ele compartilhe conosco. E aí o apóstolo Paulo, ele faz uma oração aos crentes de Éfeso, para que os crentes de Éfeso, eles possam, então, compreender o amor de Deus. Ou algo a respeito do amor de Deus. Ainda como nota introdutória, tá bom? Efésios 3, a partir do verso 14. Diz assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Irmãos, nós temos crentes que são da nossa família da fé que já estão com Cristo. Nós temos aqueles que ainda estão aqui conosco, inclusive nós mesmos. Tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Agora observe bem. A fim, ou seja, com o propósito de poderdes compreender com todos os santos, ou seja, com todos os crentes. Então você deve compreender com todos os crentes acerca de Deus, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, irmãos, vejamos que é por graça que Deus
se dá a conhecer a nós. É por graça, irmãos. Se nós conhecemos algo do Senhor, e sempre pela palavra de Deus, é porque Ele teve misericórdia de nós. Foi porque Ele foi e é gracioso conosco, irmãos. E nos deu a sua palavra, nos abre o entendimento, para que nós possamos conhecer um pouco daquilo que Ele é. Um pouco. Uma porcentagem. Quando eu digo um pouco, irmãos, é um pouco mesmo. Ainda que seja realmente este pouco suficiente, grandioso, mas não é tudo a respeito de Deus. Não é. Porque Ele é um ser infinito em seu ser. Irmãos, nós somos finitos. Como é que o finito pode conhecer o infinito? Aquilo que é infinito? Não tem como. Não tem como, irmãos. Mas fato é, e aí está posto aqui, né? Conhecer a Deus, olha só é possível porque Ele resolveu se auto-revelar a nós. Se não fosse assim, nós não conhecíamos nada a respeito de Deus. C.S. Lewis, né? Ele diz o seguinte: quando se trata de conhecer a Deus, toda iniciativa depende dele. Se Ele não quiser revelar nada do que façamos nos permitirá encontrá-lo. Na Bíblia, Deus se revela pelos seus nomes, atributos e obras. E aqui eu digo uma coisa muito importante para os irmãos, tá? Irmãos, onde a Bíblia se cala, nós também devemos nos calar. Porque tem muita gente aí fora afirmando que Deus nunca disse. E aí é que vem as heresias. Onde a Bíblia silencia, eu também devo silenciar. Nós não temos todas as respostas, irmãos. Nós só vamos ter na glória. Então, meus irmãos, é isso que nós vamos começar a fazer através da lição dessa manhã, tá? Tentar conhecer o Senhor a partir daquilo que Ele se revela a cada um de nós. Vamos destrinchar a resposta à pergunta de número 7. Meus irmãos e irmãs, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? Não mesmo? Está claro, irmãos? Então vamos avançar. Vamos para a compreensão do assunto, então. Tá bom? A gente vai tratar desses 4 tópicos aqui, e aí a gente vai lendo e também explicando e aplicando. A primeira verdade, irmãos, que nós precisamos ter em mente quando estudamos acerca da pessoa de Deus é que Ele é um Espírito. Isto quer dizer que Ele não possui um corpo físico como as suas criaturas terrenas. Então, é isso que nos distingue, tá? Que nos diferencia a respeito à pessoa de Deus. Nós, seres humanos, né, temos um corpo e nós somos mortais. Deus, Ele é um ser plenamente espiritual, irmãos. Celestial. Nós temos um espírito, mas nós temos um corpo. Deus, Ele não tem corpo. Deus, Ele é puramente espírito. Espírito. Isso aqui é muito importante que seja dito, irmãos, e parece até chover no molhado, né? Mas é importante que seja dito porque há muitas seitas, né, aí por fora que afirmam e defendem que Deus tem um corpo. Como, por exemplo, né, o mormonismo, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Né? E eles afirmam que Deus tem um corpo. Porém, Deus não tem corpo, irmãos. Ele é um ser puramente espiritual. Espiritual. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é exatamente essa informação. Deus é Espírito. Espírito. Adonai
Cristo é Deus. Hã? Sim, exatamente. Na pessoa de Cristo, Verbo encarnado. Cristo é Deus, homem. E o Verbo, Deus, na pessoa de Cristo, a segunda pessoa da Trindade, se fez carne e habitou entre nós. Na pessoa de Cristo. Ele é Verbo encarnado, ele não deixa de ser Deus e nem deixa de ser homem. E na glória, Cristo está corporeamente. Quando Cristo voltar, a gente vai vê-lo corpo. Estaremos com ele na glória, corpo. Tá? Mas nós não. Nós não somos Deus. Tá claro isso? Ou ficou confuso? Presbítero. Cristo tem um corpo porque ele assumiu a nossa natureza. Exatamente. Tem um corpo como homem. Como Deus, ele tem conhecimento que incorpora em Isso. Isso. As duas naturezas. Isso. Isso. Existe a natureza humana e a divina. O próximo estudo é exatamente sobre esse. A Trindade. E a gente vai realmente destrinchar isso. Tá? Uhum. Conhecemos a Deus também na revelação da pessoa de Cristo. Ele mesmo afirmou, né? Quem vê a mim? Exato. Mas isso não significa que o Deus Pai é corpo. Ele é espírito. Tá? Não é fácil entender isso. A nossa mente é finita. Não é fácil. Viu? Isso é interessante que através de Cristo se cumpre o propósito da nossa criação. Né? Nós Isso. nascemos à imagem do Deus invisível. Isso. Cristo tornou essa imagem perfeita. Porque é o Deus invisível de uma forma visível. Com toda certeza. Um corpo humano, né? E também em Cristo a gente tem exatamente isso. E conseguir ver Deus que é invisível. Sem sombra de dúvida. E é interessante, presbítero, Adonai e irmãos, Cristo, ele teve os mesmos sentimentos que nós temos, porém, sem pecado. Sofreu as tentações que nós também sofremos. Tristezas que nós também sofremos. Irmãos, olha, uma coisa é certa, deixa eu ver se eu acho aqui um texto bíblico, mostrar para os irmãos. Tá? Deixa eu ver aqui. Acho que eu não vou lembrar agora. Deixa eu ver se é esse, para eu poder confirmar. Não, não é. Eu tenho que lembrar para poder trazer. Mas olha, Adonai, vamos lá. Tudo que nós fazemos tem uma motivação. Tudo. Vamos lá. Esse simples ato aqui, ó, tem uma motivação. Eu posso fazê-lo para saciar minha sede, cuidar da minha saúde, ou eu posso fazê-lo, e Deus sabe o meu coração, para pensar o seguinte: não, eu vou fazê-lo para minha voz sair boa, para os irmãos saberem que eu tenho uma voz tão boa quanto a do Ageu. Tudo que eu faço tem uma motivação. O grande problema, Adonai, o grande problema é que eu posso tornar esse ato simples e usar para uma motivação errada. Porque eu sou um ser motivado. Deus me criou com motivações. O problema é que o pecado, ele atrofiou isso. Ele acabou com isso.
Por isso que Paulo diz, né, 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo o quê? Para a glória de Deus. Então, o que nós precisamos ter é exatamente as nossas motivações reorientadas, transformadas exatamente pela palavra de Deus. Qual foi a motivação pela qual Cristo foi à cruz? Qual foi, irmãos? Exatamente. Muitas vezes, nós seres humanos fazemos o bem, mas com motivações que não são santas. Cristo nunca agiu assim. Por isso é que ele é diferente de nós, no sentido de que ele é um Deus homem, mas sem pecado. Todas as motivações de Cristo foram santas. Todas. Todas. As nossas, nem sempre. Isso é o que difere. Ele é como nós, com os mesmos sentimentos, com as mesmas motivações também, tá? No sentido de que Deus também o criou assim, né? Mas sem pecado. Sem pecado. Ao contrário de nós. De todos nós, na verdade. É interessante, irmãos, isso, e quando a gente fala a respeito de Deus, né? Como o homem ele realmente quer ser igual a Deus, eu estava até observando, eu gosto muito de observar esses personagens da Marvel, esses super-heróis. Né? Quando a Bíblia vai, quando Deus ele realmente vai se revelar através de Moisés, né? Moisés foi o mediador entre Deus e os homens, entre o homem e Deus, né? Ele diz exatamente para o povo: Moisés, diga ao povo que o eu sou disse. Ah, é interessante que existe hoje um personagem da Marvel, eu não lembro quem é agora, que ele quer se igualar a Deus. Ele diz exatamente: eu sou. O nome dele é esse: eu sou. E você vê que hoje esses personagens eles querem ter superpoderes, como mostrando exatamente que eles são sobre-humanos. Querem se igualar a Deus. O homem está sempre querendo se comparar a algo. E ele quer se igualar a Deus. Isso é impossível. Impossível. Ah. Eu sei que a gente juntou muita coisa agora, mas é só para chegar nesse ponto aqui para mostrar para os irmãos, tá? Que primeiro, Cristo é diferente de todo e qualquer ser humano, porque ele não tem pecado, tá? Mas ele tem um corpo, assim como nós temos, tá? Não é como a primeira pessoa da Trindade, tá? Um Deus que é espírito, invisível, mas real, tá? E que sempre o homem vai querer estar se comparando ou tentando realmente chegar à mesma magnitude de Deus. Não é à toa, acabei de dizer, esses filmes, desenhos, personagens que realmente querem ter superpoderes. Isso é tão característico, irmãos, que você... Isso é sério, viu? Isso é muito sério. Eu lembro de uma criança, né, que os pais há muito tempo estão na igreja. E a pessoa que ele queria ser quando crescer, né, e foi perguntado isso, ele disse o seguinte: eu quero ser que nem o Homem-Aranha, que salva todo mundo apenas com uma teia. Foi dito isso, numa igreja. Irmãos, muitas vezes as nossas crianças, elas perdem exatamente o foco de que a referência delas tem que ser Cristo. E nenhum outro homem ou personagens criados por homem. Fantasiosos, por assim dizer.
Cristo. Eu fico feliz quando, por vezes, eu vejo crianças dizendo o seguinte: o herói da minha vida, humanamente falando, é meu pai. Lamentavelmente, muitas crianças hoje perderam essa referência. Porque querem se tornar uma pessoa sobre-humana. Nós precisamos, irmãos, ter as lentes das Escrituras. Ler esse mundo e o que está ao nosso redor com a cosmovisão bíblica. Porque isso vai entrando de forma sutil na mente, no coração dos seus pequeninos, e quando você menos perceber, Cristo já está fora da vida deles, ou do coração. E a sua mente e o seu coração já estão totalmente humanizados. Trouxe isso aqui porque isso trouxe um gancho, mas porque é oportuno. E infelizmente é uma grande verdade, irmãos, que tem acontecido. Vamos lá, vamos caminhar. Segunda coisa, irmãos, é que Deus é eterno e Ele é infinito. Não houve um momento da história ou fora dela em que Deus tenha sido criado ou simplesmente passou a existir. Não existe esse momento, irmãos. Deus, Ele sempre existiu. Sempre. Tanto é que o primeiro texto da Bíblia nos mostra exatamente isso. Antes de todas as coisas, Ele já existia. E Ele criou todas as coisas. Ele está acima do tempo e do espaço. Ele é atemporal, né? Está fora do tempo. E ele é especial, né? Ou seja, ele não se prende ao espaço. Para Deus, não há a ideia de barreiras geográficas, nem mesmo de passado, presente e futuro. Deus está além do tempo e do espaço, irmãos. Para além do tempo e do espaço. Tudo para Deus é como se fosse presente. Porque o que nós não vivemos ainda, Deus já está lá. Deus já está lá. Então tudo para Ele é presente. Porque Ele já está lá. E Ele determinou todas as coisas, né? Todos os meus dias foram escritos e determinados por Deus, quando nenhum deles havia ainda. Ele já está lá. Então, Deus é autossuficiente. Isso quer dizer que Deus ele não depende de nenhuma de suas criaturas. Nós, ao contrário, irmãos, nós somos completamente dependentes. Da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, nós somos dependentes. Nós dependemos de alguém para que a gente possa nascer, né? Tem que ter uma mãe para a gente nascer. Nós dependemos de alguém quando a gente morre para nos enterrar. Nós não nos enterramos a nós mesmos. Morto não faz nada por si. Então perceba que a gente é dependente, irmãos, do começo ao fim. Quando a gente é criança, a gente depende de alguém para dar banho, para trocar fralda, para dar comida, para amamentar. Quando a gente é velhinho, né? Da mesma coisa, né? A gente fica dependente também de alguém que dê banho, de alguém que troque a roupa, de alguém que dê remédio, né? E por aí vai. Mas eu quero dizer, irmãos, o que eu quero dizer é que Deus ele é diferente, porque Ele não depende de ninguém, nem de nada e nem de ninguém. Ele é autossuficiente. Por isso é que Ele se difere de todas as suas criaturas. Se difere. Portanto, Deus, está posto aí, né? Ele reúne em si mesmo todos aqueles atributos que revelam a sua divindade. Ele reúne onipotência, onisciência, onipresença, santidade, justiça, misericórdia, imutabilidade, verdade e assim por diante. Então, Deus ele é o único ser que ele consegue agregar em si mesmo todas essas virtudes que são características dele mesmo.
É o único. O único. Portanto, muitos querem compreender a Deus, o que é impossível, porque nós somos seres finitos, e o finito não pode compreender o infinito. Você começa a pensar, irmãos, que Deus é capaz. Olha que coisa. Deus é capaz de ouvir cada pensamento de cada ser humano. Ele sabe o que você está pensando agora. Todos nós, toda a humanidade. Ele sabe. Ele sabe. Vamos lá. Você lembra o que, é que você comeu domingo passado? Domingo retrasado? Há um ano atrás? Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe até se daqui a um ano você vai estar vivo. Os deuses falsos conseguem isso? Não conseguem isso. Então, toda a nossa pequena compreensão acerca de Deus limita-se à revelação que Ele mesmo nos deu em Sua palavra. Então, a pouca compreensão que a gente tem, irmãos, acerca de Deus se limita ao que Ele se revela na palavra. O que Deus se revelou a nós, irmãos, não esqueçam isso. Tudo que Deus se revelou com respeito a Ele, a nós, está na palavra. O que passar disso aqui, Paulo diz, é anátema, maldito, deve ser rejeitado. Só a Escritura, somente a Escritura. E tem muito, torna a dizer, irmãos, tem muita gente dizendo o que Deus nunca disse, o que não está aqui na palavra. E olha, isso é sério. Errais porque não conheceis a Escritura. Quer conhecer a Deus? Estude a palavra. Leia a palavra. Irmãos, não fique só dependente do pastor, do presbítero. Não, do púlpito, não. Estude. Estude. Ah. E outra coisa, irmãos, ninguém conhece por osmose, não, viu? Estudar, se aplicar. Tá? Então, vamos lá. E além da revelação escrita de Deus, é entrar pelo caminho da especulação teológica e filosófica. Irmãos, infelizmente há muitas pessoas que entram por esse caminho. Não, irmãos. A gente tem que. Algumas pessoas dizem, né? Ah, a gente tem que pensar assim, a gente tem que pensar assado. A filosofia ajuda a explicar. Meus irmãos, nenhuma racionalidade é capaz de explicar a Deus. Ele não é um ser que se explica racionalmente, filosoficamente. Deus ele foi feito para ser conhecido por meio da sua revelação, que é a palavra. A palavra. Ah. E aí, né? Foi aí o grande problema, né? É porque muitos que caem nessa tentativa de conhecer a Deus por essas outras vias, criaram grandes e terríveis heresias. E aí que começam as heresias, irmãos. Porque querem conhecer e explicar a Deus fora das Escrituras. Fora das Escrituras. Ou distorcem o ensino das Escrituras. Distorcem. Acaba ensinando de forma equivocada aquilo que a Escritura realmente revela.
Não é puxando a brasa para a sardinha, tá, irmãos? Por favor. Mas eu louvo a Deus pela Igreja Presbiteriana do Brasil, porque ela preza pela boa doutrina. E ela nunca vai além daquilo que a Bíblia realmente mostra. Quando a Bíblia se cala, a igreja também se cala. Eu louvo a Deus por isso. Ok, irmãos, até aqui está claro? Ficou confuso? Não mesmo? Está claro, irmãos? Mesmo? Vamos para frente. Vamos avançar a fundamentação bíblica, então. Tá bom? Primeira coisa, Deus é Espírito. Vamos para João 4:24. Deus é Espírito. João 4:24 diz assim: Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, nós podemos adorar a Deus em qualquer ou de qualquer lugar, porque Deus não se restringe a esse espaço físico. Ele é espírito. Ele está em todos os lugares. Ele não está limitado a um espaço físico como esse, irmãos. Isso nos reforça o entendimento, irmãos, de que a adoração, ela não se restringe a um local. A adoração, ela não se restringe ao templo. Aliás, se tem um momento que a gente descobriu isso, foi exatamente na pandemia, né? Em que a gente estava recluso e a gente tinha que adorar a Deus em casa, individualmente, em família, ou de forma coletiva com a igreja nos encontros de maneira virtual. Esse é um princípio Uhum. ampliado no Novo Testamento, mas que a maioria dos cristãos tem a tendência de esquecer. Que a ideia de que o templo no Novo Testamento ele não é um lugar físico. Isso. Não é um lugar onde a gente se reúne. O templo somos nós. Exatamente. Com certeza. Na pandemia, pastor, também aconteceu um fenômeno que foi o contrário disso que o senhor falou. Uhum. Houve fenômeno de irmãos que não conseguiram entender essa verdade. Irmãos que diziam, eu estou me sentindo fraco porque eu não posso estar na igreja adorando a Deus. Irmãos que até pressionaram os pastores a voltar com os cultos presenciais antes do tempo, porque achavam que só estariam adorando a Deus se fosse nesse espaço, sem compreender que eles mesmos eram o templo de Deus, que a vida deles é que tem que ser uma vida de adoração. O culto é a vida, né? Sim. E nossas reuniões, elas servem justamente para expandir o nosso entendimento sobre isso. Isso. Elas são como se fosse uma base. Sim. O culto que a gente faz aqui é uma base para o culto que a gente vai prestar lá fora. Claro, sem dúvida. Então, alicerce. Claro. É lógico que a pandemia passou, né, irmãos? Louvado seja Deus. Né? É lógico que o mandamento bíblico, né, agora, lógico, é exatamente o ato de você se congregar. Tá, né? Isso, são duas realidades. É a base da outra. Isso. Deus quer que a gente adore Ele com a nossa vida. Mas Isso. se a gente adorar com a nossa vida, a gente tem que aprender também. Claro, O claro. aprendizado Isso. E assim, eu sei que isso se politizou muito, né? Mas assim, irmãos, eu entendia como mandamento da preservação da vida. Preservação da vida. Contudo, é necessário que os irmãos entendam, especialmente hoje, tendo em vista que essa tempestade passou.
Irmãos, não existe culto online. Não existe. Você não cultua Deus online. Você assiste um culto. E presencialmente você exatamente cultua o Senhor. Você está envolvido ali. Eu diria até, irmãos, que naqueles momentos nós tínhamos, melhor dizendo, uma refeição. Aqui nós temos um banquete. Um banquete, irmãos. Você está junto aos seus irmãos, na casa de Deus, servindo ao Senhor, tendo contato. Não tem coisa melhor. É um banquete espiritual. É um banquete. É lógico, torno a dizer, houve um momento que se tornou necessário esse expediente, mas ele passou. E o mandamento bíblico é: não deixemos de nos congregar. Se eu faço isso, vamos lá. Qual é o quarto mandamento, irmãos? Guarda o dia sábado, que é o domingo, para o santificar, separar. 6 dias farás todo o teu trabalho, toda a tua casa. Mas o sétimo dia é o dia do Senhor. Nele não farás trabalho algum. Se eu negligencio estar na casa de Deus por motivos que não são imperativos, eu estou descumprindo o mandamento. Uma ordem bíblica. Eu sei que existem alguns que poderiam estar na igreja e não estão por motivos reais, imperativos. Mas se eu de fato negligencio de forma deliberada, eu estou descumprindo o mandamento. Uma ordem divina, que é estabelecida pelo próprio Deus, a própria palavra. Doía, você pode ter certeza que doía para a igreja toda, ou para muitos, né? O fato de não poder estar na igreja naquele momento. Para os pastores e irmãos, não doía. Mas ao mesmo tempo dói em nós, liderança, quando volta da pandemia e sabe que muitos irmãos se acomodaram. Que a igreja se acomodou. E isso é geral. Geral. O texto que lemos hoje pela manhã, já no início da escola dominical, diz: alegrei-me quando me disseram. É o quê? É fica em casa assistindo? Vamos, é um convite para vir, estar na casa de Deus. O povo junto. Inclusive, voltando para o tópico anterior, para o 10, agora, tinha no século passado muitos filósofos que tentavam explicar Deus de uma visão filosófica e de uma visão psicológica, sendo que Deus não tem como ser explicado simplesmente de modo físico, porque ele é sobre todas as coisas. Isso. E se os irmãos não fortalecerem o espírito, até congregando, eles não aproveitarem desse domingo, mas muitas vezes pode ser que esse parte da fé, Não tenha dúvida disso. Muito bem colocado. muitas vezes pode ser que eles, por causa dessas doutrinas que não são pautadas na Bíblia, podem acabar apostatando da fé. Com certeza. Não tenha dúvida disso. E vai acontecer a apostasia mesmo. Esfria. Definha espiritualmente. Definha mesmo. Isso é claro, é óbvio. Vamos lá. Você se alimentou hoje, né? Você não veio para cá em jejum. Se bem que seria bom, né? Você se alimentou. Chegar em casa, você vai se alimentar de novo. E amanhã, e depois de amanhã, quem deixa de vir à casa de Deus, irmãos, de frequentar a casa de Deus, de estar em comunhão com o Senhor,
e com os irmãos, vai definhar a ponto de morrer espiritualmente. Espiritualmente falando, tá? Definha, irmãos. Irmãos, é aqui, nesse lugar, que nós realmente compartilhamos as alegrias uns com os outros. Que nós podemos, na medida do possível, abraçar uns aos outros. Que nós podemos sorrir e ver o semblante da pessoa. Não existe, irmãos, coisa melhor do que estar em família. Eu tenho certeza que quando você se reúne com a sua família numa mesa, ali, irmãos, há um momento muito precioso. E aqui você está num banquete espiritual junto à sua família da fé. Não tem comparação você está de forma virtual, cada um na sua tela, no seu lugar, na sua casinha, do que está realmente tete a tete, face a face. Não tem, irmãos. Não tem. Então, definha mesmo. E vai se apostatar mesmo. Vai se afastando. Muito bem, vamos lá. Deus em si e por si é infinito em seu ser. Tá? Vamos para Êxodo 3,14. Êxodo, segundo livro da Bíblia, né? É o livro que fala sobre a saída. Por isso o livro é chamado Êxodo, saída. E lembre-se que Deus chamou a Moisés para ser o libertador do povo dele, né? E ele disse, diga ao povo que eu vou libertá-los da mão de Faraó, né? E aí Moisés falou, mas e se me perguntarem quem falou, né? O que é que eu vou dizer? Aí a resposta de Moisés está aí nesse versículo. Olha só, Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós outros. Esse eu sou é a expressão hebraica do verbo ser. A ideia de infinitude, a ideia de eternidade. É como se Deus dissesse, eu não fui, eu sou. Eu sou. E Deus é muito maior, irmãos, do que todo o universo conhecido e desconhecido. É muito maior do que as coisas visíveis e invisíveis. Deus é muito maior. Vamos agora olhar aí Romanos 11, versos 34 a 36. Enquanto Deus é todo suficiente. Romanos 11, versos 34 a 36. Diz assim, ó. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Meus irmãos, quem é que algum dia penetrou nos pensamentos de Deus? Ou quem algum dia chegou para Deus e disse o seguinte, Deus, espera aí, eu quero dar um conselho para o Senhor. Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, irmãos, Deus é um ser autossuficiente. Ele não precisa de mim e ele não precisa de você. Certa vez eu vi estampado, acho que foi num carro, um adesivo, que dizia exatamente algo, de forma bem assertiva, diz exatamente dessa forma. Deus, sem você, continua sendo Deus. Você, sem Deus, não é nada. E de fato, irmãos, nós não somos nada. Se não for a mão do Senhor, agindo graciosamente e misericordiosamente conosco. Outra coisa, Deus é cheio de glória, bem-aventurança e perfeição, né? Mateus 5,48 mostra isso. Tá? Portanto, sede vós perfeitos,
como perfeito é vosso Pai Celeste. É claro que nós nunca vamos ser perfeitos à medida de Deus, tá, irmãos? Mas Ele deve ser o nosso alvo da perfeição. O nosso espelho da perfeição é o Senhor, porque Ele é perfeito e Ele é perfeito em todas as coisas. Exatamente o exemplo, viu, Adonai? Na pessoa de Cristo. Segunda coisa, irmãos, Deus é eterno, imutável, insondável, santo, justo, onisciente, onipresente e onipotente. Salmo 90, né? Antes que os mundos nascessem e se formassem, a terra e o mundo, a eternidade, tu és Deus. A imutabilidade dele é mostrada aí em Malaquias 3,6. Deus, ele é insondável. Vamos abrir aí agora Salmo 145, verso 3. Diz assim, ó: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é o quê? Insondável. Irmãos, nem o nosso próprio coração a gente é capaz de sondar. A gente não tem como sondar nem o próprio coração. Por isso o salmista diz lá no Salmo 139, né? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, né? Porque nem o próprio coração a gente é capaz de sondar. Deus é santo. Olha Isaías 6, verso 3, irmãos. Esse texto é magnífico. Esse é o encontro de Isaías com Deus no templo. Vamos abrir aí nesse texto. Isaías 6, verso 3. Isaías se encontra com Deus no templo, né? Ele estava desanimado com a situação do povo. Ele se dirige ao templo para buscar o Senhor, e quando ele entra no templo, ele vê Deus entronizado, ele tem uma visão. Isso aqui é chamado de teofania, tá? Teo, né? Significa Deus, e fania, que quer dizer manifestação. Tá? Então ele está tendo aqui uma manifestação de Deus, ou seja, ele está tendo ali aqui uma teofania. E nessa teofania, Isaías, o profeta Isaías, ele vê serafins voando, né? E clamavam uns para os outros, dizendo o seguinte: olha só, Kadosh, Kadosh, Kadosh Yahvé. Ou seja, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Sempre que você observar a Escritura, a palavra de Deus, né, ela repetindo 3 vezes a mesma palavra, é porque no hebraico significa o superlativo desta palavra. É a mesma coisa que você dizer exatamente o seguinte: gente, irmãos, olha só, irmãos, essa água aqui, irmãos, ela é pura, pura, pura. Ela é cristalina. Você está dando ênfase à qualidade da água. Mesma coisa que Isaías está mostrando aqui. Santo, santo, santo. Então, quando a Bíblia fala que Deus é santo, 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 é porque Ele é santíssimo. É o superlativo no hebraico. E olha, irmãos, torno a dizer, aproveitando o gancho de novo, isso aqui é sério, muito sério. Porque nós estamos na presença de um Deus que é santo, santo, santo. E nós não podemos estar na presença desse Deus que é santo, 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 de qualquer forma. De qualquer maneira. Ninguém vai estar aqui pulando, gritando. Reverência. Na presença desse Deus que é santo, santo, santo. Ele é justo, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Abra sua Bíblia aí no Salmo 139, por favor. Salmo 139. E a gente encerra esse segundo ponto aqui. Olha só. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto.
De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Lembra da questão da motivação? Tudo que nós fazemos tem uma motivação. Deus conhece. Provérbios 16. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O que diz o verso seguinte? Abra aí, Provérbios 16, verso 2. 16, 2. Leia aí, Adonai, por favor. Opa! Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o coração. Deus conhece as motivações, irmãos. Ele nos sonda como ninguém. Você pode tentar demonstrar para as pessoas que está fazendo a coisa ali com a melhor das motivações. Deus sabe. Por isso que o salmista diz: Ele conhece os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Olha que coisa magnífica a respeito da onisciência de Deus. Ainda a palavra não lhe chegou à língua, tudo que falamos é com uma motivação. Ainda não me chegou à língua e o Senhor já conhece o que eu vou dizer. Me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. O salmista fica maravilhado, né? Tal conhecimento é maravilhoso para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. A partir do verso 7, ele mostra a onipresença de Deus. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, irmãos. Os confins dos mares, irmãos. Tem aquele que implodiu agora recentemente, né? Ano passado. Foi difícil para encontrar. Deus já sabia. Os confins dos mares, irmão, Deus está lá. Os confins dos mares, né? E ele mostra lá. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará a noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e as luzes para ti são a mesma coisa. Aí ele vai mostrar a onipotência de Deus. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, né? E realmente eu sei muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Irmãos, que coisa maravilhosa! E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito determinados quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma dele. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Este Deus, ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Nenhum ser humano tem esses atributos. Só Deus. Terceira coisa, irmãos, para a gente fechar aqui. Deus é sábio, misericordioso, clemente, longânimo e cheio de bondade e verdade. Os textos de Romanos 16, 27 e Êxodo 34, 6 vão mostrar isso, tá bom?
Depois, se os irmãos quiserem, podem observar. Vamos para as aplicações? Primeira coisa, irmãos, guardem bem essas 3 aplicações, tá bom? Primeira coisa, aproxime-se de Deus em santa adoração. Reconheça que você é limitado, reconheça que você é pequeno, minúsculo, diante de sua grandeza e de sua majestade. Reconheça isso mesmo, irmãos. Reconheça que você não é nada. Vamos lá. Aqui. Vocês não estão vendo, viu? Mas eu estou com um pozinho aqui. Nesse meu dedo aqui. Um pozinho que eu peguei no chão. Nós somos menor do que esse aqui. Nós não somos nada diante de Deus. Nada. Reconheçamos isso, irmãos. Então, quando você se aproxima de Deus, não se aproxime de qualquer jeito. Lembre-se que Deus é santo. Lembre-se que Deus é grande. Lembre-se que Deus é majestoso. Irmãos, com Deus não se brinca. Deus é fogo consumidor. Se você parar para estudar o encontro dos homens com Deus nas Escrituras, toda vez que os homens se encontram com Deus, eles se lançam e se prostram em adoração diante de Deus. Não tem essa, irmãos, de pular diante de Deus, de cair na unção do riso, né? Na unção do choro, não tem nada disso. Nada disso. É sempre reconhecendo que Deus é santo, santo, santo. Que Deus ele é poderoso, que Deus ele é justo, que Deus ele é compassivo. Então, se de um lado eu tenho que reconhecer isso, de outro lado eu tenho que reconhecer que eu sou pequeno, e que não somos nada diante desse Deus que nos criou e que não apenas nos criou, mas que Ele nos sustenta. Segunda coisa, procure reconhecer mais e mais de Deus somente através da palavra. Irmãos, rejeite todo ensino, qualquer ensino fora das Escrituras. A Escritura, somente a Escritura, só a Escritura, né? É a nossa fonte para conhecer a Deus. Medite sobre os atributos de Deus e ore com eles em mente. Terceira e última coisa para a gente finalizar. Lembre-se que Deus, em sua glória e soberania, dirige o mundo e o que dele há. Nunca esqueça isso, irmãos. Nunca esqueça dessa verdade. Lembre-se que Deus, em sua glória e soberania e poder, dirige o mundo e o que nele há. Nada está fora do seu conhecimento e propósito. Irmãos, como isso é confortador ao nosso coração, viu? Saber que tudo o que acontece no mundo, na minha e na sua vida, nada está fora do conhecimento e do propósito de Deus. Nada pega Deus de surpresa, irmãos. Nada. Absolutamente nada. Deus tem propósitos em tudo aquilo que acontece debaixo de sua permissão santa, sábia e soberana. Quem é Deus? Não tem como descrever a pessoa de Deus de forma exaustiva, mas podemos assim dizer: Deus é Espírito em si e por si, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição. Ele é todo suficiente, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é insondável, Ele é onipresente, Ele é infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, clemência. Ele é longânimo, Ele é cheio de bondade e Ele é cheio de verdade. Este é o seu Deus. Conheça a Deus. Sirva ao Senhor. Se relacione com este Deus. À medida em que você conhece mais a Deus, você vive uma vida de mais confiança a Ele e a sua palavra. Deus nos abençoe e nos dê um entendimento pleno, irmãos, da sua palavra e daquilo que aprendemos nesta manhã. O presbítero ia trazer alguma fala? Nós
Ah, sim. da reverência que a gente deve ter para com Deus. É importante a gente lembrar que justamente por causa dessa onipotência e onipresença, é que essa reverência ela deve ser sempre, ela deve ser constante, né? Com Nós não certeza. estamos na presença de Deus só quando estivermos aqui. Isso. Quando a gente atravessar aquela porta, a gente continuará na presença de Deus. Toda Quando estivermos em certeza. nossa casa almoçando ou assistindo alguma coisa na televisão, estamos na presença de Deus. Perfeito. Então precisamos dessa visão ampla Isso. da presença de Deus. É muito boa essa colocação, irmãos, e entendam isso, viu, irmãos? O presbítero está dizendo aqui que a gente realmente tem que ter esse senso dessa onipresença de Deus, não apenas aqui da porta para dentro, mas também, irmãos, das portas para fora, onde estivermos. Saber que Deus se faz presente. E isso é muito importante, irmãos, porque tem gente que vive sob o temor de homens. O que fulano vai pensar? O que cicrano vai pensar? Nós precisamos viver sob o temor do Senhor. Porque Deus está nos vendo o tempo todo. O tempo todo. Nós precisamos reconhecer isso. E é a Deus que nós vamos prestar contas. E nós vivemos não para a glória do homem, mas nós vivemos para a glória de Deus. Lembra das motivações? Elas são reorientadas porque nós somos criados para este propósito, para viver para a glória de Deus. Não no temor de homens, mas no temor de Deus. De Deus. Então, o que é que nós fazemos quando ninguém está vendo? Mas Deus está. As crianças, né, cantam um cântico, ali em Barros, né? Não dá para brincar, esconde, esconde com Deus. Tem como. Não tem. Deus é um Deus, um ser inescapável. Inescapável. Honremos ao Senhor. Em todo tempo estamos na presença desse Deus. Muito bem, vamos ouvir e ver que as nossas crianças e